Seja bem-vindo, você está aqui na preparação. Atenção, diz para mim aqui se está tudo ok com o seu tempo, a organização do seu tempo na próxima semana. Quero começar essa live apresentando aí, na semana que vem, a nossa semana revolucionária. Equipe aqui a todo vapor, super organizada, com tudo pronto para a semana de ouro da medicina chinesa, a semana que revoluciona a prática clínica do profissional de saúde, do terapeuta de qualquer área, tá bom? Então participe, começa na segunda-feira. Se você já trabalha com a medicina chinesa, já tem aí a capacidade de diagnosticar, participe também, porque você vai ver aí o conhecimento revolucionário, metodologia na íntegra para diagnosticar qualquer paciente com qualquer enfermidade crônica. E na aula 1, que é a primeira aula dessa semana revolucionária, você vai ver o mecanismo de ação para a formação de qualquer processo patológico, para que você possa orientar o seu paciente e compreender esse sistema interligado, interdependente, que é o corpo humano, tá bom? E olha, é um conteúdo que não, em nenhum momento, corta, reduz, abrevia a tradução do mandarim antigo. Você vai ver na íntegra como se diagnostica, como se trata, sem receitinha, sem protocolo pequenininho. Você vai ver passo a passo a causa de qualquer enfermidade crônica. Raquel, eu sou paciente, preciso de tratamento. O melhor lugar não é a semana de ouro. Não é, porque se você precisa de tratamento, você precisa de um terapeuta. E você pode ter esclarecimento sobre conduta, sobre postura, de como é a metodologia exata, mas essa semana revolucionária é com foco total, com a luz aí direta na vida do profissional de saúde. Tá bom? Imagina, no seu consultório, você trazer aí a capacidade, você mostrar para o paciente exatamente aonde começou qualquer tipo de enfermidade crônica. E o tema de hoje é para te preparar para essa semana. É para que você veja aí a capacidade ampliada de diagnosticar e tratar. E o mais importante, quem ficar aqui até o final dessa live, eu vou mostrar exatamente o motivo maior da medicina chinesa a tratar. Vou falar de um paciente aqui com 3 enfermidades relacionadas à dor, uma única causa e o tratamento sendo efetivo, 3 enfermidades sendo combatidas, tá bom? Então fique até o final. Dor e o seu paciente. A dor, a sua paciente. Júlia, Marisa, Cleide, Cláudia. Uma tem dor cefaleia, outra tem Shantung, dor torácica, outra dor em várias articulações. E aí? Qual é? Como se encontrar a resposta adequada? Por isso a medicina chinesa dispara, e vai lá na frente por essa resposta que eu te... E a primeira pergunta que eu te faço é essa: por que o paciente sente dor? Aí você deve estar perguntando, Raquel, mas dor aonde? E eu te respondo, não importa, vamos para a paciente Cláudia, e pode ser na cabeça. Vamos para o paciente Pedro, tórax. Vamos para a paciente Ana, lombar. Vamos atender a paciente Marisa, fibromialgia, cotovelo, coxa femoral, joelho. Nossa, eu não sei, mas qual especialista tem que ir? Fisiatra, fisioterapeuta, psiquiatra, psicólogo. Já fui a terapeutas holísticos e a minha dor volta. Grande problema e enfrentado hoje por milhões de pessoas. A dor pode ocorrer em qualquer parte do corpo, mas e a solução? Como é que fica? Então, o ponto mais sério do diagnóstico da dor: solução. Quando eu falo de solução, a dor pode ocorrer em qualquer parte, mas a solução existe a partir da causa. Se eu não sei a causa, é muito difícil saber a solução. Então, eu paro um pouquinho antes de apresentar o que a ciência fala sobre a solução
e volto aqui à minha imagem. Vamos imaginar aqui, o paciente te apresenta uma questão e aí eu volto lá para a Cláudia. Imagine uma árvore crescendo e a árvore está crescendo no quintal da sua casa, no jardim. Você tem um jardim muito bonito, uma casa que é um ipê amarelo, linda. Só que as raízes estão entrando lá em parte da casa. Já aconteceu com isso na casa dos meus pais, uma casa linda que eu amava assim da minha infância, mas as raízes começaram a entrar em parte da casa. E aí, adianta cortar a árvore? Adianta cortar ali o tronco? Será que a árvore não cresce de novo? Então eu tenho que ir lá na raiz para que a árvore não volte a crescer. Infelizmente, nós perdemos essa árvore. Agora eu volto para a paciente Cláudia. Você, atenção, você tem a Cláudia com 3 tipos de dor. 3 tipos de dor. E aí você consegue cortar o tronco, a dor volta. Então vamos lá. Você tem um paliativozinho, faz aqui uma técnica só no ombro, gratidão, para dor. Faz uma técnica no ombro, a Cláudia melhora naquele dia, porque você fez um aquecimento, fez uma técnica de mobilização, de tração e foi ótima. Mas 3 dias depois a dor voltou. Então não adianta cortar, eu tenho que ir na causa, eu tenho que tirar a raiz da árvore. Se eu não quero mais que ela cresça, eu tenho que solucionar a causa da dor, tá? Então, para trazer a solução, qual é a primeira questão? A questão mais importante é como a medicina chinesa trata. Aí eu venho aqui, apresento para você que a medicina chinesa trata porque ela conhece a causa. Então guarda aí, por favor, canetinha, caderno de medicina chinesa, a primeira orientação dessa live. A medicina chinesa identifica. E aí eu venho na parte científica aqui. Universidade considerada a melhor universidade de medicina do mundo, Harvard. Trabalha hoje com pesquisas científicas, trabalhos com pacientes através da medicina chinesa. Através da medicina dita alternativa, que eu não gosto desse nome, mas está aqui. Escola de Medicina de Harvard, do Centro de Pesquisa de Medicina Alternativa, Ronald descobriu o uso desse tipo de medicina. Esse tipo de uso teve um crescimento a partir da década de 50. Metade das pessoas nascidas entre 40 e 60. Nos Estados Unidos, década de 50. Década de 40 a 60. Agora, 70% da geração seguinte usa algum tipo de medicina alternativa. Então, assim, Harvard, que é a faculdade importante em medicina, já pesquisa que 70% das pessoas utilizam. Por quê? Porque o mundo adoeceu. Eu trabalho esse ano faz 23 anos, e há 10 anos atrás eu não atendia pacientes tão graves. Hoje os pacientes têm doenças mais crônicas. Depois da pandemia, pessoas isoladas. Então, com esse adoecimento crescente no Brasil, no mundo, Estados Unidos é o país aí que mais consome ansiolítico, antidepressivo, e a medicina chinesa só cresce. A USP comprova a medicina chinesa, hoje com cursos de especialização, aprofundamento. O PubMed, que é um site indexado, tem mais de 400 mil artigos científicos sobre medicina chinesa. Então aqui comigo, PubMed, Harvard e USP. 3 locais de muita pesquisa. Agora, a ciência comprova o tratamento de enfermidade crônica com a medicina chinesa. O que eu quero dizer com isso? Você, como terapeuta, obrigada pelas respostas, pode parar de estudar? Pode, gratidão no Instagram. Será que nós, como terapeutas, profissionais de saúde, podemos relaxar e falar, eu não preciso mais aprender?
A ciência cresce. Imagina se os cientistas tivessem parado de pesquisar na década de 50. As pesquisas só crescem, crescem, crescem. E a medicina chinesa só cresce junto, mais e mais. A cada dia que eu sento no computador para pesquisar, milhares de artigos são escritos sobre medicina chinesa. Agora eu volto para a resposta. Porque ela sabe a causa. Ela cresce porque ela não vai ter o paliativozinho. Você consegue chegar à causa através de um método. Você utiliza a medicina chinesa e fez o quê? Um finalzinho de semana, um cursinho de um final de semana para chegar à causa? Você aprendeu lá, decorou os pontinhos da orelha e já chega à causa, sim ou não? O que acontece no Brasil é um crime. Você ter 20 horas de aula e achar que pode definir a causa de uma doença crônica é mentira, é uma deturpação, é um crime. Por quê? Para você chegar à causa de uma doença, o negócio é diferente. É um pouquinho mais profundo. É mais delicado, porque é muito sério eu chegar numa live aberta para o mundo inteiro e falar que as doenças têm causa. Só que eu trago a parte científica que prova, não só fala, prova. E o que eu vou ver, Raquel, na semana revolucionária que começa agora, 30 de janeiro de 2023, para você começar o ano e já revolucionar a sua prática e já utilizar esse conhecimento ao longo do ano de 2023. Eu vou apresentar que, independente de onde for a dor, ou independente de onde for a enfermidade, eu vou te apresentar um método que apresenta a solução. Um método exato, que seguido passo a passo, em ordem, você chega à solução. E eu apresentei aqui 3 tipos de dor. Como é que a medicina chinesa trabalha? Só para te dar uma dica, para te preparar para a semana que vem. Eu coloquei aqui, ó, Shonton, Touton e Weiton. Tá em mandarim, porque assim eu recebo dos livros da China. Aí, ao longo desses 20 anos, eu venho traduzindo e trazendo conhecimento para os grupos que eu oriento, para que o profissional de saúde possa também utilizar no consultório. Então, o objetivo da live é, para terapeuta, o objetivo da semana revolucionária e semana de ouro é conhecimento para o terapeuta, metodologia para o seu consultório, para que você possa atender, tá bom? Aí eu coloquei a língua de um paciente com dor torácica, com dor lombar, Shonton, e uma dor também muito forte, cervical, mas principal da lombar. Então, peito e lombar, tórax e lombar. E eu coloquei o número 4. Então, olha a língua desse paciente, eu volto aqui, toda dor vem de uma má circulação. Então, antes de eu traduzir o mandarim, eu vou dividir aqui essa tela com você e tá aqui para você. Toda dor, por isso, tom. Então, se dói, dá uma olhadinha, por gentileza, nesse ideograma aqui. Vamos ver se eu consigo. Tá aqui, consegui. Circula. Esse é o ideograma de circular. Por isso, o perigo dos cursinhos rápido, o crime que ocorre, o absurdo, querer botar a receita para dor. Não, deleta, para de seguir. Para dor não tem receita. Dor de cabeça, você quer matar um profissional que trabalha com a medicina chinesa, lá na íntegra, vai na Universidade de Beijing e fala ponto para dor de cabeça, ponto para dor lombar. E fala, ó, pode voltar para o Brasil, um beijo, porque isso não existe. É impossível ter pontinho para dor. Isso é receitinha de quem está com pressa e quer deturpar, porque, com todo respeito, às vezes a pessoa ensina, não é por má fé, por questão de caráter, é porque ela não conhece. Então, uma coisa que me dá muita alegria é trazer para a live o conhecimento de acordo com o mandarim antigo. Se você tem algum professor que ensinou um cursinho breve, convida para a live.
convida para a Semana de Ouro, fala, você conhece o trabalho da metodologia completa? Vai na Semana Revolucionária, tem um link de inscrição, é gratuito. Por quê, Raquel? Porque quando ele conhecer, a responsabilidade dele muda. O propósito muda, o respeito muda. Porque a ignorância não é culpa de ninguém. Você ignora um conhecimento que você não conhece. Quando você conhece, você passa a respeitar. Como é que eu vou respeitar o que eu não conheço? Tá bom? E aí eu coloquei para você, diz para mim se faz sentido, por favor. Esse ideograma é circular, tá? E vou colocar mais um outrozinho que você vai ver aqui. Anota no seu caderno, faz um print, já que eu estou escrevendo em mandarim, faz uma fotinha para você guardar. Porque esse aqui é de circulação. E agora olha como é parecido. Esse é do corpo humano, mostrando que dentro do corpo tem um bloqueio. Olha que incrível essa tradução aqui. É um espetáculo quando você estuda no mandarim. Quando você circula, não dói. Se circula, não dói. Se não circula, dói. Então, circula, não tem dor. Não circula, tem dor. E aí, eu volto para cá. Atenção, hein? Volto para esse slide e mostro para você. Atenção aqui. Número 4. Circula, não dói. Esse radicalzinho aqui, ideograma do meio é não. Circula, não dói. Não circula, bu. Bu é não. Então, tom, putom. Tom, putom. Se não circula, dói. Essa é a máxima da dor. Anota aí. Se não circula, dói. Mas se dói, não circula. Se dói, não circula. Mas se circula, não dói. Raquel, por que você está trazendo o mandarim? Porque toda dor depende desse ideograma aqui. Quando a gente estuda na China, isso é o mais importante. Se eu quero que o paciente não sinta dor, eu tenho que fazer o paciente circular. E esse é o maior absurdo que fizeram nas traduções, por desconhecimento. Não valorizaram esse ideograma aqui, que é trabalhar a circulação do paciente. Ah, Raquel, então toda dor é uma má circulação? Sim. Se circula, não, nunca, né? Porque você tem uma dor um dia, tranquilo, né? O problema é quando a dor é crônica. Mas se você circula, não haverá dor. Ah, então a dor é um bloqueio de canal, é um bloqueio que pega o sangue, tá? Eu encerro aqui essa explicação. Anote certinho, por gentileza, aí. E se circula, não tem dor, o que eu vou realizar com o paciente? Ativar a circulação. E o que eu vou mostrar na semana de Revolução da Prática, que começa com aulas fechadas, né? Então, só se inscreve. Para você se inscrever, você tem que estar... Para você participar, você tem que estar inscrita no link. Qual é o problema do profissional hoje de saúde? Tá aqui, eu voltei, ele não sabe diagnosticar a causa. Por quê? Não é porque ele está errado. Então eu vou falar aqui, ó, primeiro, com quem não é profissional de medicina chinesa. Não sou profissional de medicina chinesa, então, como é que eu vou usar esse conhecimento, Raquel? Eu vou te ensinar na Semana de Ouro e já na aula 1, que é dia 30, segunda-feira, que você, seguindo uma ordem da metodologia das universidades da China, vão ter 9 perguntas na aula 1. Tá lá no manual para você imprimir.
São 3 manuais. Primeiro manual, você vai realizar o desafio 1 e já vai começar a identificar a causa das enfermidades ali. Como que é o caminho para conhecer a causa? Por isso são 3 aulas. Então, por favor, tem que participar das 3 para ter o diagnóstico certinho, para ver ali como que se diagnostica, tá bom? Então, eu volto. São 9 perguntas. Raquel, se circula, não dói. Como é que eu vou saber por que não está circulando? Aí vem o diagnóstico. Vamos lá. Eu vou te mostrar na aula 1, eu te mostrei ali a língua de um paciente que tem dor lombar e torácica. E ele tem uma região da língua que mostra que o coração não circula, não está com a função devida. Raquel, eu como profissional de saúde, como terapeuta holística, por exemplo, você pode ser enfermeira, médica ou terapeuta holística, não importa. Se você olhar, e você vai ver na aula 2, a língua do paciente, você já pode saber se ele está com uma circulação no tórax reduzida. Olha que incrível, pela língua do paciente. E esse paciente tem a região do coração alterada. Não tente ver agora, tá? É só um exemplo. Você vai ver na semana de ouro. Aí eu vi que ele tem um bloqueio nos canais do coração. Como é que eu vou saber o que é um canal? Tá na aula 1. Eu vou te mostrar que existe um mecanismo que faz todo o sangue circular. Olha que incrível. Você vai verificar que, observando o seu paciente, você pode mensurar se ele está com uma circulação correta na cabeça, no tórax, no coração, se ele tem uma circulação adequada na lombar. E aí, pela temperatura, por sinais vitais, você vai ver o sangue não está circulando de forma devida. Então, ele pode ter dor. Então, eu vou te mostrar que, avaliando a circulação do paciente pelas 9 perguntas da aula 1, você vai verificar antes de qualquer exame laboratorial. Olha só, hein? É o maior diamante que existe profissional de saúde. Antes de qualquer exame laboratorial, a circulação do paciente não está bem. Então, você já vai entender que o paciente pode ter dor na lombar, pode ter dor de cabeça. E aí, quando você fizer as 9 perguntas, você vai saber, não, o paciente não tem só dor na lombar, ele deve ter má digestão. Esse paciente pode estar engordando muito, mesmo que ele coma pouco, porque o metabolismo está lento. E você vai começar a identificar sinais que ele não viu em nenhum dos 5 especialistas que ele foi. Isso é a medicina chinesa, porque os especialistas não estão errados. O médico não tem culpa de não ter visto, o psicólogo ou o fisioterapeuta, porque ele está olhando em outro lugar. A faculdade, a pós-graduação, preparou você para trabalhar de uma forma. O que eu estou dizendo aqui? Que você pode utilizar a medicina chinesa para não deixar de fazer o que você está fazendo, para ampliar, para fazer melhor, para fazer de uma forma mais precisa, para dar uma resposta para o seu paciente que é: eu sei por que sua dor começou. Nossa, você sabe por que eu tenho dor, mas eu não encontrei as respostas em ninguém. A resposta exata. Já fui a vários médicos, vários profissionais. Tá tudo bem. É porque a medicina chinesa diagnostica diferente. Raquel, como eu vou saber como compreender a circulação de sangue? O que são esses canais? Não tenho nem ideia do que significa isso. Aí tem que participar da aula 1. Porque na aula 1 eu vou mostrar quem domina a tireoide, o cérebro. Eu vou mostrar de onde vem qualquer tipo de dor. Só que isso você não se aprende em 10 minutos. É um conhecimento para a vida toda. Vou dar um exemplo de uma profissional que eu oriento, que ela não trabalhava com a medicina chinesa, Renata. Ela é médica, na verdade ela trabalhava, mas não... Ela fez uma pós-graduação, ela é de Ribeirão Preto, mas não usava muito a medicina chinesa. E a Renata seguiu toda a metodologia. E ela entendeu, depois da metodologia, que um bloqueio emocional pode gerar dor.
Mas só que não é uma decoreba. Tem que saber por quê. A Renata entendeu, e isso vai ser aula 1, que um órgão bloqueado pode comprometer todas as articulações. Isso é diagnóstico profundo. E ela falou, Raquel, agora eu sei unir a língua sem nenhum exame complementar. Ela falou, é muito melhor para o meu consultório hoje olhar a língua antes dos exames. Uma pessoa incrível, dedicada, e ela falou, agora eu olho a língua, faço as 9 perguntas, eu não vou falar hoje, porque eu tenho que explicar cada uma, e tá tudo gravado na aula 1, é gratuito, é só você entrar lá que você vai ver. Faço as 9 perguntas, observo o paciente, avalio e sei a causa. Muito interessante saber a causa da dor, por exemplo, lombar, não é? Se você encontra a causa da dor e já trabalha com a medicina chinesa, eu vou te fazer uma pergunta. A causa de uma dor lombar pode ser, atenção agora, a mesma causa de 4 outros sintomas. Isso que faz o profissional de medicina chinesa ser disputado hoje. Por que que os consultórios hoje são muito procurados? Todo dia recebemos dezenas e dezenas de pacientes pedindo indicação de profissional que trabalha com a medicina chinesa. Mas, acima de tudo, que diagnostique. O paciente tem uma dor lombar e ele chega no seu consultório. E vamos botar aqui, mulher, dona de casa, o nome dela é Patrícia, e ela tem dor lombar crônica. Só que você, diferente dos cursinhos rápido, diferente da pressa com todo respeito, quem tem pressa às vezes precisa de resultado financeiro ou precisa, pela ansiedade, começar a trabalhar porque se formou. Enfim, hoje as pessoas fazem 4 cursos ao mesmo tempo, é uma lástima. Isso dificulta a profundidade. Então, se o paciente tem uma dor lombar, a Patrícia, ela chega, só que você não teve pressa, você teve calma, seguiu as 9 perguntas da aula 1 e chegou à causa da deficiência, da alteração do tom-seputom. A lombar dela dói. Então, se dói, não circula. Raquel, isso serve para tudo? Tudo. Cabeça, peito, joelho, tornozelo, esporão de calcânio, gastrite, esofagite, hérnia de hiato, infarto. Se tem dor, não circula. Então, você já aprendeu uma coisa importante hoje. Agora, a Patrícia tem dor lombar e ela tem 4 outros sintomas. Então, memória fraca, dor lombar, queda de cabelo e pânico. É só um exemplo, tá? Para quem não conhece a medicina chinesa, infertilidade. E aí, nós poderíamos falar aqui de dezenas de alterações, mas tá bom para não assustar o terapeuta que ainda não conhece a medicina chinesa. Agora diz para mim, se coloca no lugar do terapeuta que não conhece a medicina chinesa. Você que já conhece hoje, a tua vida é diferente. Mas eu não fui sempre assim. Eu fiz fisioterapia, não conheci, eu já trabalhava com a medicina chinesa, mas eu não trabalhava ainda como eu trabalho hoje. Eu atendia muito mal, tinha resultados muito fracos. Depois que eu conheci a metodologia, aprofundei. Hoje eu trato dezenas de doenças crônicas não transmissíveis. Mas quando eu comecei a trabalhar e não sabia bem como diagnosticar, tive que fazer aí algumas formações, o paciente vinha com dor lombar, era só dor lombar. Então, eu me coloco na posição do terapeuta hoje, que vai lá e faz um monte de técnica para tratar a dor lombar. E o paciente some, não volta. Por quê? A dor lombar não melhorou 100% e ele foi para outro terapeuta, porque hoje tem um monte de gente aí se divulgando, tem um monte de técnica, o paciente desesperado foi a 5 outros terapeutas. Até que ele volta e encontra uma pessoa que diagnostica. Agora, se coloca aí no seu consultório e o paciente voltou. Com o conteúdo que você vai aprender na Semana de Ouro, atenção, abra bem os olhos, porque eu vou falar agora. A Patrícia agora foi no seu consultório, mas você faz as 9 perguntas, olha a língua, palpa, faz tudo direitinho. E agora você chegou à causa da dor lombar. Chegou à causa, orientou, fez as perguntas,
e ela melhorou, você fala assim, olha, Patrícia, eu vou me colocar no seu lugar, tá? Tô aqui com a sua anamnese, e aí você usou as 9 perguntas que eu vou te apresentar, fiz todo o seu diagnóstico, e a sua dor lombar tem uma causa. A sua dor lombar tem uma causa exata. Inclusive, o que você tem hoje, diagnosticado pela medicina chinesa, que tem 4.000 anos, gera outras alterações. Você deve estar com queda de cabelo, deve estar com muito medo, você não está conseguindo fixar a urina e tem aí uma insônia inicial, demora muito a dormir. E tudo isso veio de uma única causa. Diz para mim o impacto que você gera na vida dessa paciente. Tudo de uma única causa. E vem da aula 1, desse mecanismo aqui, ó. Qual o valor que essa paciente vai dar a esse profissional? O paciente volta. E é isso que faz. Não custa nada a gente parar e aprofundar o conhecimento. Só você se dedicar. Todas as respostas virão. Eu sei porque já tratei medíocre, razoável. Então eu falo da cadeira de quem já não soube tratar. E tá tudo bem. Agora eu me coloco na cadeira do profissional que trata. 10. Muito obrigada. E é isso que o paciente espera de nós. É isso que ele espera de nós. Eu não vou entrar aqui no órgão, na deficiência, porque é tudo da aula 1 e eu quero ir bem devagar. Por quê? Milhares de pacientes precisando de você, de vocês, de nós, da nossa família, que são terapeutas que trabalham com a medicina chinesa. O paciente precisa dar um basta. Tem gente morrendo, tem gente adoecendo grave, tem gente implorando por um profissional de medicina chinesa, e não é pouco, não. Não são poucos pacientes, não. E eu vou te falar uma coisa muito séria. Eu quero falar agora com quem não conhece a medicina chinesa, porque vários terapeutas aqui já conhecem, e falar com vocês é muito mais confortável para mim. Mas eu quero falar com outro grupo. Um grupo que já se formou, não trabalha com a medicina chinesa ainda. Eu peço licença ao grupo que já trabalha para conversar com esse grupo aqui, ó. Raquel, eu já sou médica. Raquel, eu já tenho um consultório, já tenho resultado, já estou lá com meus pacientes melhorando, eu já sou fisioterapeuta, eu não conheço nada, eu estou bem, para que eu preciso dessas perguntas? Para que eu preciso desse conhecimento? Então, olha só, você pode atender com maior precisão. Você pode dar resposta aos seus pacientes que você não dá hoje, mesmo que você seja médica, mesmo que você seja terapeuta holística, não importa. Você pode compreender que o pânico, a queda de cabelo, a incontinência tem uma única causa. Diz para mim se isso não é diferente. Raquel, mas eu não conheço a medicina chinesa. A medicina chinesa não é acupuntura? Também é acupuntura. Profissionais trabalham com acupuntura, mas pode não ser acupuntura também. Eu posso trabalhar com outras técnicas, dietética chinesa, moxa, orientação, eu posso mudar hábitos, eu posso ensinar o exercício que eu já fiz nessa aula, vou fazer depois da aula 1, hoje não. Segunda-feira, que é o exercício da lombar, fortaleço a lombar, com quadril projetado à frente, que é um exercício de uma técnica chinesa chamada Qigong. Paciente que faz 3 vezes por dia, não tem dor lombar. Eu posso atender 10 pacientes que eu não tenho dor lombar. Mas não foi sempre assim. Eu acabava de atender com olheira, cansada, impaciente, exausta. Hoje, eu pratico a medicina chinesa na minha vida pessoal, para eu poder me relacionar, para eu poder valorizar os afetos. Então, assim, o profissional que aprende a medicina chinesa, ele muda, ele se valoriza, ele tem autoestima melhor, porque ele compreende como se autocuidar. E junto com esse processo, ele aprende a tratar. Então, assim, muito obrigada por quem não trabalha ainda com a medicina chinesa estar aqui. Porque o nosso objetivo é trazer um conteúdo para que mais profissionais possam usar. Tá bom? Esse amor próprio, né? Essa autoestima que o profissional adquire, essa capacidade de se posicionar, inclusive de cobrar. Ontem eu orientei uma profissional que ela falou assim, Raquel, eu morria de vergonha de cobrar.
Mas hoje eu cobro porque eu sei que vale. Isso não tem preço. O dinheiro é consequência. Então, uma frase que eu gosto muito é: seja rico, seja rica do que o dinheiro não paga. E o dinheiro vem. Isso é muito importante. Isso eu vou trabalhar muito na Semana de Ouro. Muito, muito, muito. Anote aí, é algo muito importante, que o conhecimento nos transforma, o conhecimento nos leva para um lugar muito diferenciado, então é importante respeitá-lo. Dúvidas sobre o que eu falei até agora? E anote, antes de começar a Semana de Ouro, essa frase: seja rica do que o dinheiro não compra. A medicina chinesa ensina que é importante que tenha respeito, coerência, benevolência, sabedoria, responsabilidade antes de tratar. A gente não trabalha com coisas, matérias, computadores, luzes. A gente trabalha com vidas. Então, tudo que se orienta é muito sério. Colocar um paciente em risco, fazer uma moxa, pode fazer bem, pode curar uma enfermidade, pode piorar também se eu fizer a moxa errado. Se eu falar com o paciente: para de comer alimento cru, pode fazer bem? Pode. Pode fazer mal também. Às vezes ele pode comer alimento cru. Não é sempre que faz mal. Se eu falar com o paciente: aprenda a falar o que você sente. O paciente está fraco, ele fala o que sente e começa a chorar. Ele fala o que sente, ele está tão fraco que só dele falar ele passa mal. Então, não. Prepare o paciente primeiro, fortaleça, depois ensina ele a falar. Olha o que eu falei aqui: ensinar a falar, ensinar a comer, aquecer um órgão para tratar uma doença crônica como pânico. Eu posso fazer uma técnica? Posso, mas eu tenho que saber onde eu vou fazer. Eu não vou fazer em qualquer ponto, eu não vou errar o ponto. Então, a gente trabalha com algo muito sério, que é tratamento de doença crônica, tá? Quando você aprende o conteúdo, o dinheiro é consequência. O resultado financeiro, o dinheiro vem como consequência. Quem concorda, diz se concorda ou não. O dinheiro virá. Isso é muito sério, tá? Porque todos nós precisamos nos manter. Agora, como? De que forma? Como trabalhar? Como ter o consultório? E eu gosto muito da forma que a medicina chinesa trabalha. Vou verificar as dúvidas aqui nesse finalzinho, que é a partir da responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo que falamos. Antes de tratar, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, porque o paciente vai seguir e ele precisa melhorar. Isso é muito sério, tá? Quando você trata 4 alterações, 4 enfermidades, o paciente lembra de você para sempre. Para sempre. Quando você entende por que o paciente tem medo, você se torna indispensável. Por que uma mulher está casada há 20 anos, maltratada, sofre e continua ali, submissa, com pânico, em cima de uma cama? Tem motivo. Aí você começa a atender essa mulher. Olha a responsabilidade que você tem. Quantas pessoas vieram para cá e conseguiram se separar, casar, começar a trabalhar, melhorar a relação com o filho, ganhar mais um resultado financeiro melhor? Vidas mudam. E junto com isso, tratamos incontinência, pânico, dor cervical, dor lombar, insônia, fibromialgia, asma, junto. A lombar está fria, a paciente está urinando 10 vezes por dia, muito tímida, insegura, e eu vou fazer um calor. Vou acender aqui e vou realizar um calor. Queria colocar o foguinho para mostrar, mas está sem o maçarico. Imagina que você está com o maçarico, acendeu, é como um charuto. Essa é a erva artemisia, você preparou,
e aqueceu a lombar, exatamente assim, ó, da Patrícia. E ela melhorou. Na hora. Se ela tá com uma dor leve, crônica, na hora ela fica em pé e já alivia. É incrível o resultado da moxa. Só que, então é importante tratar o sintoma, claro, se ela chegou com dor e não melhorar de sintoma, ela vai sumir, não vai voltar. E a paciente tem que voltar. Só que você achou a causa. Olha só, hein? Isso que vai ser apresentado na Semana de Ouro. Você achou a causa da dor lombar. E o que você fez com isso? Você achou a causa da dor lombar e teve que mudar os hábitos dela. E eu vou dar um exemplo. Você vai ver na Semana de Ouro, mas para fechar a live, eu falei que eu ia dar exemplo no final da live, para quem ficasse até o fim, de uma paciente com 3 enfermidades. E essa é a minha paciente. E eu vou dar um nome aqui, um nome fantasia para ela, de Mônica. A Mônica tem dor lombar. Só que eu diagnostiquei, ela está urinando 10 vezes por dia, tem a língua fina e pálida, tem edema no tornozelo, fraqueza de joelho, foi prematura, foi uma criança com muitas doenças na infância. Você vai ver na aula 2 isso que eu estou falando agora, hein? Eu vi 10 sintomas de rim. Raquel, eu sou médica, inclusive eu sou urologista, e nunca ouvi falar sobre o rim afetando a lombar. A deficiência do rim gera dor lombar e muito menos memória fraca. Pois é. Para você saber, você tem que estar na Semana de Ouro. Eu vou te entregar o manual de acordo com as universidades da China que o rim tem relação com a memória e com a lombar. E quando eu aqueci lá na coluna dela, não foi só para dor. Foi em cima do ponto para fortalecer o rim. Nossa, com uma erva eu tratei o rim de forma não invasiva. Isso. E quando eu aqueci o rim, eu vi que ela tinha frio. Mas ela tem frio porque toma muita água gelada, acorda tarde, não se alimenta bem, tá gordinha, assim, já teve 20 quilos acima do peso, fez dieta e agora tá 5 quilos, 7 quilos acima do peso, tá apática, quadro de uma paciente. Então ela tem o quê? Má circulação de sangue. E como que eu vou tratar? Fortalecendo o rim, eu vou mudar a circulação do corpo inteiro. Então, o que eu estou dizendo? Você não vai tratar só a dor lombar. O que você vai tratar? Essa paciente tem asma, pânico e insônia. Os 3 por deficiência do rim. Aonde aparece isso? Em nenhum exame. Olha a gravidade da medicina chinesa. Tá com asma. Nossa, existe asma por deficiência do rim? Existe. Como é que você vai ver isso? Como é que você vai identificar? 9 perguntas, aula 1, manual. Sem as perguntas, esqueça a medicina chinesa. Está escrito no Pivô Milagroso, 600 a.C., parte do Huangqi Neijing. Está lá no clássico mais importante, 600 antes de Jesus Cristo. Antes da era cristã. Olha quantos anos atrás. Quase 3.000 anos atrás. É impossível, a seguinte frase, é impossível trabalhar com a medicina chinesa sem conhecer as 9 perguntas. Por isso eu começo a aula 1 com elas. 9 perguntas para serem feitas ao paciente, tá bom? Então é um órgão muito importante, só que não é só o rim material, não é só esse órgão que filtra o sangue, que mantém a vida, que é fundamental para a saúde. Para a medicina chinesa, o rim, ó, uma palhinha para você que ficou até a final. Vou mostrar aqui meu respeito à sua prática, quem está começando e não conhece a medicina chinesa. O rim tem função de controlar medulas, cérebro, parte sexual, fertilidade, manter o feto. E se você tonificar esse órgão, você pode tratar aborto espontâneo, queda de cabelo, memória fraca, incontinência urinária e uma série de outras enfermidades. Alterações ósseas, osteopenia, osteoporose, escoliose grave, toda relação com toda produção de massa óssea tem relação direta com o rim. Isso é medicina chinesa. Tá bom? Então você
vai ter um resultado em participar da Semana de Ouro. Eu tenho certeza que quem participa dessa semana nunca mais esquece. Você pode nem trabalhar com medicina chinesa, mas você nunca mais vai esquecer. Porque você vai ver provas concretas que a medicina chinesa trata a doença crônica. E se eu não for na Semana de Ouro, você paga um preço também. Por quê? Porque você não vai ter certeza. Você não vai ver esse conteúdo e a vida passa. E tem uma frase que eu gosto muito, inclusive saiu no Instagram essa semana, que é a do Ferreira Goulart, uma crônica que eu li há décadas, acho que 2 décadas atrás. À medida que eu não me construo, o mundo me ocupa. E se eu não falo, alguém fala por mim. Se você não se construir, buscar o seu conhecimento e mudar a sua vida, sua prática clínica principalmente, o mundo vai te ocupar. Com Netflix, com grupo de família, com televisão, com um monte de coisa que muitas não servem para nada. E isso é uma coisa que o profissional de medicina chinesa muda. Ele começa a escolher o que ele assiste, escolher quem ele segue, escolher o que ele vê. Por quê? Os olhos, ouvidos são portas do nosso corpo, são portas da nossa mente. O que eu vejo muda quem eu sou. Por isso eu agradeço muito a quem está aqui hoje. Porque se você está ouvindo, está modificando quem você é. Quando eu olho, escuto, eu absorvo, eu penso diferente, eu me torno um profissional diferente. Então, muito obrigada por estar aqui. Tá bom? Onde houver trevas, que possamos levar muita luz. Uma excelente noite. Até segunda, dia 30 de janeiro de 2023, na semana que revoluciona a prática de qualquer terapeuta.